Veja, então isso significa a mentalidade da mídia brasileira inteira é mentalidade não é do comunista, do fanático comunista, que não aceita nada fora do partido. Isso é fanatismo comunista, gente, do mais grave. Agora, as consequências disso foram só a liquidação da democracia brasileira? Não, gente. Veja, quando, em 1990, Lula, Frei Beto e Fidel Castro formaram o Foro de São Paulo para ser a coordenação estratégica do movimento comunista no continente, o Foro logo chegou a ter mais de uma centena de organizações membros. Quase 2 centenas, que eram partidos políticos e, ao mesmo tempo, organizações ostensivamente criminosas, como as Farc, que tinham praticamente o monopólio da venda de drogas, de venda de cocaína no Brasil, o MIR chileno, que era especialista em sequestros, e outras organizações desse tipo. A parceria entre as organizações de esquerda no Brasil, os partidos de esquerda, e as Farc era um negócio óbvio e patente, porque o PT presidia as assembleias do Foro junto com a Farc. Era Lula ao lado do Manuel Holanda, que era o comandante das Farc. Portanto, alguma vantagem mútua existia. Só que, enquanto isso, a Farc estava comprando armas do Fernandinho Beiramar, que as trazia do Líbano, para trocar por 200 toneladas de cocaína por ano para o mercado brasileiro. Então, um partido que se associa a isto, ele é ou não é uma organização criminosa? Só que foi só o PT que cometeu esse crime. Veja, 200 toneladas de cocaína são muitas mortes, gente. Muitas vidas destruídas. É uma coisa absolutamente inumana, cruel. Coisa de assassinos e genocidas. Você vê que na Colômbia, as Farc são odiadas. Se conseguirem encostar a Farc lá num cantinho do território, não quero nem ouvir falar dela. A Farc chegou a ter, acho que, 3% de apoio do eleitorado. 3% foi o máximo. Então, eu estive lá várias vezes, senti o ódio popular nas Farc. Enquanto isso, aqui está o PT, afagando a cabeça das Farc, dando emprego para a gente das Farc, que vinha parar aqui. E a mídia fazia o quê? Veja, o Lula, no 15º aniversário do Foro de São Paulo, fez um discurso dizendo que, para aquela entidade progredir, era preciso que ele, Hugo Chávez, o pessoal de Cuba, o pessoal guerrilheiro da Nicarágua, pudessem conversar sem que ninguém soubesse do que estávamos falando. Portanto, para aquilo progredir, havia necessidade do segredo. Ora, a mídia inteira forneceu esse segredo. Encobriu e negou a existência do Foro de São Paulo por 16 anos. Isso foi o maior estelionato jornalístico da história nacional. Um dos maiores da história do mundo. Acobertando entidades que, enquanto isso, estavam tramando a ascensão ao poder junto com organizações criminosas que estavam matando brasileiros a granel através da cocaína. Quem fez isso? A mídia. Vocês, gente. Você, turminha do Globo, você, turminha da Folha, vocês fizeram isso. Então, vocês são cúmplices da morte de milhares ou milhões de brasileiros com a coca. Cúmplices do narcotráfico. Cúmplices da maior trama criminosa que já houve no Brasil, perto da qual o Petrolão e o Mensalão são brincadeira de criança. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Não, vocês não pensam, vocês não têm consciência, meu Deus do céu. Vocês são todas pessoas infantis, pueris, colocadas em postos de gente grande, com poder na mão. Ora, o povo já sentiu isso e já parou de prestar atenção em vocês. O povo brasileiro vomita para a mídia, vomita para a Folha de São Paulo, vomita para o Globo. Ninguém quer saber dessa porcaria. Fala, eu tenho mais leitores do que vocês, tenho mais leitores do que qualquer órgão da chamada grande mídia. E eles estão prestando atenção em mim, por quê? Porque eu não estou mentindo para eles. Eu não estou me enchendo de dinheiro na base do apoio que eu dou a partidos comunistas de narcotráfico. Não faço isso. Vocês fazem. Sem contar todos aqueles órgãos que, não sendo capazes de ter leitores,
inventa um jeito de vender a sua produção para o governo distribuir para os outros, né? E forçar a propaganda. Por exemplo, a revista Sala de Aula em Nova Escola, da Fundação Vitor Chivita, que introduziu no Brasil Emília Ferreiro, Vygotsky, tudo quanto é princípio de educação errada, sócio-construtivismo, que estupidificou gerações de brasileiros. Eles ganhavam dinheiro vendendo isso para o governo. O governo comprava e distribuía para fazer a cabeça dos professores. Achava naturalmente lindo. Olha aqui, deu na revista Nova Escola, na revista Sala de Aula. Vygotsky, nós temos que aplicar isso aqui. E os efeitos com as crianças? Como é que as crianças foram analfabetizadas assim, em massa? Por essa gente. Com a ajuda da mídia. Fundação Vitor Chivita. Agora tem a Carta Educação, que é a mesma coisa. Esse Mino Carta, ele não sabe obter leitores, ele não tem credibilidade. Então, o que ele faz? Faz uma revistinha de merda para vender para o governo. O governo, como é petista, e quer o apoio dele, compra e distribui para o professor. Então, além de viver do apoio dado ao movimento comunista, que é tradicionalmente genocida e assassino, e apoio dado à organização de narcotraficantes que trabalham junto com os comunistas, o jornalismo ainda se prevalece desse desvio de dinheiro. Quando abrir a caixa preta do BNDES em janeiro, vai haver choro e ranger de dentes, inclusive da parte da mídia, muita gente de mídia. E vocês estão cavando a sua própria sepultura, gente. Vocês estão se desmoralizando a um nível assim que dá dó. Eu às vezes me pergunto por que eles fazem isso com eles mesmos. Veja a minha entrevista no Estadão hoje, e você vê que eu cuspo em cima do Estadão, na página do Estadão. Exatamente como fiz com o meu chefe de redação no Globo, Luiz Garcia, que veio com conversa mole de que o Foro de São Paulo não existia, ou não tinha importância, e eu, nas próprias páginas do Globo, o reduzi ao devido silêncio, porque ele não sabia nada, apenas favorecendo o Partido Comunista ao qual ele pertencia. Gente, eu não tenho ideias, eu não defendo opiniões para conquistar emprego ou conservá-lo. Eu perdi todos os meus empregos na mídia e, quer saber, foi um grande negócio para mim. Porque daí eu tive mais tempo para fazer o curso do jeito que eu queria. Estou ganhando mais dinheiro do que ganhava em qualquer órgão de mídia. Está muito bem, graças a Deus. Então, agora vocês... a frase que eu mais ouvi no tempo que eu trabalhei nas redações, porque eu sempre continuei sendo jornalista, mas abandonei as redações, fui ser freelancer, era o seguinte: jornalistas são putas. E eu sempre achei isso, eu tenho uma boa recordação das putas na minha juventude, devia a elas. Esse momento maravilhoso. Nenhuma me roubou, nenhuma brigou comigo, nenhuma me esfaqueou durante o sono, nenhuma fez mal nenhum. Eu achava isso uma tremenda injustiça. Porque a prostituta presta algum serviço real. E vocês fazem o quê? Vocês só vendem veneno, só vendem mentira. Todos vocês. Então, pensem bem no que vocês têm feito. Pensem bem nesses 16 anos de ocultação do Foro de São Paulo. E vocês só aceitaram divulgar depois que o próprio PT, no vídeo de introdução do seu 3º congresso, confessou que o Foro de São Paulo era a coordenação estratégica do movimento comunista no continente. Coisas que, quando começou a vazar a notícia, todo mundo negava. Nas páginas do Globo, Luiz Garcia, depois o cara que era diretor de Relações Internacionais do PT, Giancarlo Summa, escreveu: não, o Foro de São Paulo não é nada disso, é apenas um clube de debates. Assim, gente. Ele disse: olha, você já viu o clube de debate emitir no final emitir resoluções que têm que ser assinadas por todos os membros? Daí veio o próprio PT e confessou: não é um clube de debate, é a coordenação estratégica do movimento comunista do continente. Só faltou dizer, como dizia o Olavo. Olavo tem razão. Só faltou dizer isso. Você pensa que alguém se envergonhou desse tremendo vexame? Não, porque eles não têm vergonha na cara. A classe jornalística hoje não tem vergonha na cara. Claro que deve existir dentro das redações ainda pessoas honestas. Então, a essas pessoas, eu digo: não aceitem mais isso. Não aceitem mais essa imposição de chefes vigaristas. Trabalhem de acordo com a sua consciência. Nós nem sempre sabemos o que é certo, mas nós temos a obrigação de buscar. Tá bem? É isso aí.
Hoje não tem pergunta e resposta. Até a semana que vem. Muito obrigado. Semana que vem vai ser às 9h30 também. Desculpe.